E falar desse tema de perdão, né? Já quero deixar aqui uma sementinha já para as pessoas começarem a pensar e refletir sobre isso, para que elas já comecem a sentir um pouquinho o gostinho do que nós vamos ter na quinta-feira. Mas é muito importante, né, a gente lembrar que quando a gente fala de perdão, a gente tem consciência, já ouvimos falar que o perdão não é para o outro, é para mim, para eu mesma. É um veneno que eu tomo eu mesma aos pouquinhos. Mas ele vem principalmente, e você já trouxe também essas primeiras dores iniciais que nós temos, que eu digo é pai, mãe e crenças. Sejam ela religiosa, seja ela crença, aquele algo que eu acredito muito e aquilo que se torna uma verdade absoluta para mim. Desconstruir aquilo é quando eu começo a sair da minha zona de conforto e aí eu começo a desconstruir algumas coisas para poder dar esse caminho à frente. Então, quando a gente fala desse processo de perdão, ele está muito mais conectado à expectativa que eu tenho e deposito no outro. Então, nunca é com relação ao outro, mas é algo que eu desejei ardentemente, uma expectativa frustrada daquilo que eu não tive resposta. E como eu não tive o resultado esperado, o que acontece comigo? Eu me magoo, eu me fecho. É o comportamento que a gente volta da criança, né? Quem é que está sentindo essa dor em mim? Sou eu ou é a minha criança? É interessante que um dia em um atendimento com uma paciente, a gente estava em alguns processos e aí existia um sentimento muito grande, uma dor com relação ao marido, uma mágoa, uma coisa que estava ali. E aí quando a gente foi para esse processo de sobreposição, na verdade aquela dor que ela sentia era na primeira conexão dela, que era o pai, não era com o marido. Mas é como se isso estivesse sobreposto. Quando ela olhava para o marido, o que refletia nela? Aquela dor da criança que sentiu aquela sensação, aquele sentimento, aquelas dores, que por um processo de repetição, dentro desse nosso processo de perdão, nessas dores que nós vamos trazendo, onde a gente tem essas duas conexões, pai, mãe, e todas as crenças e expectativas que eu deposito no outro, e isso vem se manifestando cada vez mais na minha vida, como uma forma de eu poder olhar para isso de uma maneira sistêmica. Então, peraí, deixa eu começar a olhar com o olhar do outro. E dentro do olhar sistêmico, nós até substituímos, né, o perdão pelo sinto muito. Porque aí a gente fala das leis sistêmicas, né, a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio entre dar e receber. Imagina, Silvia, eu magoei você. E aí você fica com essa tamanha responsabilidade de me perdoar. Significa que nós que temos uma relação de igual, de parceria, você se coloca como se fosse num lugar de superior. Poxa, eu tenho que depositar, eu tenho que perdoar, Silvia. Olha só, quem sou eu? Eu sou... Cara, Cássia, você me magoou. Então eu sou grande, eu sou maior que você, né? E tem isso poder, né? Tem o poder. E quando a gente fala, né, as constelações, ela é a ciência das relações. Então isso me torna melhor que você e o outro menor, né? É o que acontece nas relações de casais, nas relações entre pais e mães, filhos que esperam de pais pedirem perdão. Se na ordem os pais são maiores, eles que vêm primeiro. Olha o lugar de necessidade que nós vamos nos colocando na vida. E são coisas que vão desencadeando muitas outras dores, conflitos e travas na nossa vida que nos impedem Isso de é seguir. comum, né, Cássia? Duas coisas muito comuns que eu recebo aqui, a gente trabalha muito o processo de perdão, é a questão do pai, principalmente o pai ausente, né? Então, existe uma dor muito grande do filho, principalmente quando o pai é ausente desde quando ele é bebezinho, né? Então, não teve esse contato. Então, existe essa dor muito grande da compreensão, a dor do abandono, como que eu vou perdoar, né? Se a pessoa me abandonou.
existe essa dor. E existe também a questão de uma coisa que você falou que é muito interessante, que é, poxa, eu casei com meu pai, né? Então a gente ouve Exato. muito isso. Aí eu começo a fazer ali o scanner e o meu marido é igualzinho meu pai, e as coisas que a minha mãe reclamava, eu reclamo também, digamos assim, que a gente ouve muito, né? E aí, o quanto é interessante a gente mudar esse olhar, o quanto é interessante a gente buscar ter essa compreensão, né, Cássia? E é o que a gente vai aprofundar mais ainda na quinta-feira. Assim, é que a gente vai se aprofundando e vai dando esse gostinho, né? E é uma delícia, né? Igual você falou aí, né? Eu fiz uma live, está até disponível já no canal do YouTube, do Instituto Florescer, onde eu falei da relação entre pais e filhos. Amanhã eu vou fazer uma outra live onde eu vou aprofundar um pouco dessa relação. E é exatamente isso que você falou, Silvia. Olha só, se eu, filha ou filho, tenho um conflito com a minha mãe, veja, o que deve existir entre pai e mãe? A gente está falando de perdão e muitas vezes a gente percebe muitos conflitos, muitas necessidades de perdão nessa relação de pais e filhos. Entre pais e filhos só deve existir amor, nada mais. Se não existe amor, o que existe é uma projeção do meu pai ou da minha mãe em mim. Cássia, não entendi. Explica melhor. Veja, entre pai e mãe, a única coisa que deve existir é uma relação de amor. Então, quando eu, filha, tenho um problema com o meu pai, na verdade, eu estou entrando no lugar da minha mãe. O meu problema não é com o meu pai. O meu problema é com a minha mãe. E para eu poder resolver esse conflito, eu entro no meio, neste lugar, com o meu pai. Quando o meu pai olha para mim, ele não me vê como filha, mas ele me vê como a mãe. A mesma coisa, por exemplo, a filha que tem um problema de conflito com relação com a mãe. Esse problema da filha não é com a mãe, esse problema é com a dor do pai que ela, para querer salvar o pai, aí lembra o papel de herói que eu falei, então eu vou me tornar melhor, a heroína. Então agora eu sou a Mulher Maravilha, eu vou salvar o mundo, mas nesse momento eu entro no meio da relação entre meu pai e a minha mãe, e quem eu vou salvar aqui? Eu vou salvar meu pai. Então, mãe, quando eu olho para você, a minha briga, o meu conflito não é com você, o meu conflito é com meu pai. Pelas coisas que vocês viveram, por aquilo que você me disse, por aquilo que o meu pai fez você passar, ou por aquilo que meu pai me contou sobre você. Então, aqui, eu fico no lugar do meu pai, eu pelo meu pai. E aí, quando a gente começa a perceber esse conflito, quando a mulher tem um problema com a mãe, o problema dela não é com a mãe, é o contrário, o problema é com o pai. Quando o filho tem um problema com o pai, o problema não é com o pai, o problema é com a mãe. De lugares que nós vamos assumindo dentro dessa dinâmica sistêmica, em compensação, é como se eu me tornasse o herói dessa relação. Eu preciso salvar essa relação entre meu pai e a minha mãe. Né? E aí a gente fala, tem 3 papéis que a gente assume, a herói, vítima e vilão. Então nós assumimos às vezes como filho e isso é pesado para nós. Por isso que a gente carrega um monte de conflitos. Mas entre pai e mãe não tem conflito, só deve existir amor. Quando há conflito existe uma sobreposição. Eu no lugar do meu pai ou eu no lugar da minha mãe. Quando a minha mãe olha para mim, ela vê o meu pai. É louco assim, né? Quando a gente percebe. Mas é muito importante isso, né? Casais, principalmente aí que se separam, às vezes os homens, né, têm essa mania de, às vezes as mulheres também, né, de quererem colocar o filho no meio da situação. Olha o seu pai isso, olha o seu pai aquilo. E o filho, ele vai representar o pai nesse lugar. Eles não conseguem ter essa noção do mal que ele está fazendo para o próprio filho, né? Porque imagina o sentimento que aquela criança, aquele adolescente está naquele momento contra um dos dois que seja, ele vai fazer muito mal para ele, né, Cássia? E é uma coisa assim
vai ter que ter muito trabalho futuro para tentar sair desse emaranhamento total. Isso. E aí o filho também tomar cuidado, porque, ó, aí eu saio do papel de herói e venho pro papel de vítima. Coitadinho de mim, olha o que meu pai e minha mãe fizeram comigo, por isso que a minha vida tá desse jeito, né? Aí é muito cuidado, por isso que eu disse. Aí eu saio do papel de herói, de querer salvar, e venho pro papel de vítima, coitadinho de mim, então eu vou ficar por aqui no rabinho de saia de mamãe, no rabinho de saia de papai, porque coitadinho de mim. Então, isso que nós estamos fazendo é trazer o conhecimento. Se existe algo que nos liberta, é o conhecimento. As constelações, ela nos permite a liberação disso que nós trazemos, aquilo que você falou, somatizado no corpo, né? Porque as constelações, ela nos traz por 3 processos. Primeiro, eu entendo de maneira intelectual, o que nós estamos falando aqui são de dinâmicas, mas cada um tem uma vida, tem uma história, cada história é a sua história, ela não é uma história genérica. Então, ele vai ter o conhecimento de como acontece, como é a sua dinâmica. Ele vai ter a percepção, então ele vai ter sensações no corpo, pesado, leve, denso, e ele vai ter sensações, sentimentos. E aí a gente fala, né, do sinto muito. Não é perdão. O sinto muito é dizer que, olha, com o que eu tinha, com os recursos que eu tinha naquele momento, com as ferramentas, com o que eu aprendi, foi o melhor que eu pude fazer com aquilo que eu tinha. Se isso não foi o suficiente para você, eu sinto muito, né? Então ele vem como isso porque aí a gente coloca e equipara a situação e eu consigo trazer nem maior e nem menor, mas eu coloco-me numa posição de humilde de que, olha, foi o melhor com que eu tinha. Talvez se você estivesse no meu lugar, com as condições que eu tinha, com os recursos, será que você faria diferente? Trazer essa percepção, né, que é muito importante. E isso é muito importante. O quanto que, às vezes, você julgar e você imaginar aquela situação, né, e fulano fez errado, né, mas como seria se eu estivesse naquele lugar, naquele momento? Qual seria a minha reação, né? Como seria estar naquele lugar? E se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. É um trabalho muito humano, né, que a gente tem que trazer para as pessoas. Essa dificuldade que as pessoas hoje em dia têm de ter esse olhar. É que nem quando eu trabalho com a questão da gratidão. Quando a gente trabalha a questão da gratidão, de mudar o olhar, de sair da vibração, para algumas pessoas parece que a gente está falando coisas de outro mundo, né? Nossa, como assim? Como é que eu vou fazer? Você não sabe o tamanho do meu sofrimento, você não imagina como que é estar aqui, né? E traz todo esse peso, na verdade. É como se fosse uma justificativa. E mudar esse olhar é a grande sacada, né? É o grande aprendizado. E para isso, por exemplo, eu uso hoje, quando a gente vê que está muito denso, quando está muito pesado, eu utilizo a terapia floral, por exemplo, porque ela vai trabalhar esse aspecto, essa dureza, né? Porque tem pessoas que existe essas couraças, essa dureza, né? Essa dificuldade, que aí a gente vai trabalhar também o aspecto que muitas vezes a pessoa sabe como seria mais fácil a vida dela se ela fizesse daquela maneira, ela tem consciência, mas quando ela vai gerenciar tudo isso, ela não consegue, ela fica muito perdida, né? A emoção diverge das atitudes. E a terapia de floral, por exemplo, ela traz isso, ela traz tanto florais como os aromas, né? Na naturopatia, ela trabalha isso. Quanto que eu posso estar mais leve diante dessa situação, né? O quanto isso pode ser mais tranquilo, como que eu vou organizar. A gente ouve, às vezes, muitas pessoas falarem assim, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu não consigo lidar com isso. E a terapia, ela trabalha isso, né? Vamos desmanchar essas, que você falou, as crenças, né? O quanto eu consigo desmanchar essas crenças aí, que foram enraizadas, e eu consigo liberar essas coisas que não me pertencem e trazer uma naturalidade maior, uma leveza maior para a minha vida, né? Isso é legal. É uma junção muito interessante, né? O quanto eu olho, eu observo, eu vejo o que precisa ser melhorado e eu trago para mim essa força que eu mereço ter nesse momento, né? Para organizar aquilo que está emaranhado.
Exatamente. Muito legal. Eu falo sempre, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. É a Exato! síndrome de Gabriela. E a vida ela não existe nada na vida que é permanente. Tudo é impermanente no universo. Tudo está sempre numa inter-relação de mudança, né? Isso acontece conosco. E podermos olhar, essa liberação, ela não é para o outro, ela é nossa. Porque quem está carregando? E é interessante quando a gente fala do perdão, né, Silvia? Porque é como se eu precisasse liberar o outro. Não, é eu que preciso de liberação. E aquilo que você disse mesmo, uma coisa é eu conseguir fazer isso de maneira mental. É interessante que às vezes as pessoas vêm para as constelações, né? Não, mas eu não tenho problema com meu pai, não tenho problema com meu marido, não tenho nada com a minha mãe, não. Ih, olha, mas olha, eu tô com problema de depressão. Ou, olha, eu não consigo, eu estudo, eu tenho muita competência, mas eu não consigo ter sucesso na vida profissional. E aí, quando a Não gente vai. vai para as constelações, aí a pessoa desaba. Que aí a gente percebe que, nossa, o quanto eu estava equivocada naquela crença, naquela ilusão que eu achei que fosse só a nível mental. Por isso que são esses 3 processos, né? E é legal quando você fala e você tem essa consciência, Silvia, porque nós temos vários recursos e várias ferramentas. O florais, a naturopatia, como você trabalha, são recursos essenciais para nos darem esse suporte nessa nossa jornada da vida. Mas a consciência, ela tem um certo nível para conseguir agir. Depois disso, eu preciso ir para um outro nível, que é o nível do inconsciente, aquilo que me faz repetir padrões, aquelas dores existenciais, como você disse, o abandono é uma delas. Dentro de uma abordagem que a gente trabalha, que é o corpo, né? O corpo explica, nós temos 5 dores que nós trazemos na nossa vida existencial, que começa dos 0 anos de idade e é formado até os 5 anos de idade. Então é como se o corpo determinasse a nossa mente e a nossa mente determina, o corpo determina a nossa história e a nossa história revela a nossa mente. Então nós somos uns seres assim completo, né? Eu tô aqui novamente voltando a estudar psicologia e aí o professor, né? Professor Doutor Cristiano, que você não me ouça, porque eu sou uma psicanalista meio rebelde, né? Dentro desses processos a gente tem que ter terapeuta, a gente tem que ter os psicanalistas, a gente tem que ter aquele suporte terapeuta. Eu falo, pô, meu, se a gente que é terapeuta, que tem um monte de ferramentas, não dá conta de resolver a gente mesmo, cara, Freud, ele conseguiu, por meio dos sonhos, resolver e desvendar o seu inconsciente em 4 anos. Tudo bem. Mas se Freud conseguiu, acredito que é um caminho para nós também, né? Sim. Então, quando a gente se reúne aqui, é uma troca muito rica, porque isso nos permite acessar algumas coisas que às vezes a gente não percebe. E isso é que é válido, é a relação. É só nas relações que nós conseguimos nos melhorar. Não adianta a gente ir para uma ilha deserta que a gente não vai ter nenhum processo de evolução. Vai crescer, né? Não vai conseguir. E aí que a gente Verdade. entra nesse auxílio, nesse Exato. suporte, né? De podermos aí, inclusive, acho que seria interessante, como você falou, as constelações e esse movimento que a gente traz nos permite entrar no pensamento do outro, na vida do outro, no modelo de mundo do outro. E aí sim a gente começa a perceber como ele sente. E lançar até esse desafio aí, quiser a gente até sortear né, lançar uma constelação aí na quinta-feira, fazer um sorteio, Sim. né? Para a Vamos gente fazer. experimentar isso de maneira bem profunda, né? Então, com certeza, a gente vai. Por isso que nós trouxemos para vocês esse bate-papo antes de lançar, na verdade, o grupo, né? A gente vai lançar o grupo amanhã para vocês, que vai ser um grupo fechado, então não vai ser live aqui, a gente vai trabalhar com a plataforma Zoom. E lá a gente vai conversar, eu vou contar para vocês um pouco mais da minha experiência, né? Com as terapias e com a constelação.
E como é importante a gente trabalhar isso num contexto geral, né? De uma forma bem sistêmica, né, Cássia? Exato. E aí a gente